Sejam bem-vindos todos à presença do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versos de 46 a 52. Nos acompanhe nesse texto para a honra e glória do nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, nosso querido Pai amado e irmão mais velho e mais experiente. Diz assim o texto sagrado: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, ou ânimo, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Jesus pergunta para nós nesta manhã, no culto de adoração ao Senhor, para que possamos sair daqui todos edificados desta palavra e fortificados na fé. Pensem bem, raciocinem bem e internalize bem esta pergunta de Jesus, que não serve somente para Bartimeu, mas serve para nós nos dias atuais, principalmente para aqueles que estão na obra. Olha a pergunta que Jesus faz: que queres que eu te faça? Quando vocês questionarem a Cristo, Ele vai perguntar no coração de vocês: o que você quer que eu lhe faça? Porque nós oramos tanto ao Senhor. Nós vimos pessoas dizer que passam horas e horas jejuando, orando, dias de vigília, tantas coisas que as pessoas fazem. Mas quando Cristo pergunta: o que você quer que eu faça? As pessoas não sabem responder, porque ainda não souberam e nem sabem como pedir e o que pedir. Então, Jesus, quando caminhava para Jericó, uma grande multidão seguia, e dessa época de onde ele estava indo em direção a Jerusalém, para a morte na sua cruz. Observe, e no caminho ele para. Essa caminhada é aproximadamente 30 quilômetros, e uma grande multidão seguia Jesus. Em Mateus, no capítulo 20, dos versos 29 a 34, Mateus fala de 2 séculos. Ora, mas se havia 2 séculos, então havia um. Então Bartimeu, filho de Timeu, quer dizer cego, filho de um cego. Era mendigo e estava ali sentado. E quando ele veio falar de Jesus, ia passando, ele reconhece e grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqui agora está configurado e consumado o grande Messias que viria da geração de Davi. E acreditava-se que quando o Messias viesse da descendência de Davi, ele viria para abrir os olhos dos cegos. Mas não somente para abrir os olhos dos cegos, para também tirar, né, a sombra que estava no ouvido das pessoas surdas, e também tirar o véu da mudez daqueles que não falavam. Esse é Jesus que viria para nos salvar do pecado, para morrer em nosso lugar, no caminho para a cruz.
A multidão então tentava para ele: cala-se, rapaz, cala a boca, senão as pessoas pensaram que nós vamos fazer para vazar. E ele nada, ele continua. Jesus, filho de Davi, reconhecendo o Messias vindo da descendência de Davi, porque é assim que nós temos que nos comportar. Não devemos deixar que a multidão atrapalhe a nossa caminhada com Jesus. Não devemos deixar que o povo fora da igreja, ou até dentro da igreja, que pensam negativamente, quem não tem uma fé fervorosa em Cristo, atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Bartimeu insistiu, porque ele cria em Cristo, ele sabia que ia receber a bênção, ele não se calou, ele continuou gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Jesus, caminhando em direção à cruz para a morte, no meio daquela multidão, ele não permitiu ser bloqueado. Ele então para atender o mendigo, o cego. Então, as pessoas que estavam, aquela multidão que a princípio mandou ele calar, mas dizer ele agora: calma, né? Tenha paciência, ele vai te atender. Jesus parou, chama o cego, chamaram então o cego, no verso 49, dizendo-lhe: coragem, coragem, o ânimo, a tua voz alcançou o ouvido do Mestre, os ouvidos de Jesus ouviram a tua voz, então tenha ânimo, levante-se, porque ele agora está chamando você, ou seja, levante-se, ele vai atender o seu chamado. Queridos, quando nós clamamos ao Senhor, não clamou que está fazendo a Deus, quando nós clamamos a Jesus, verdadeiramente em nossos corações, com a fé fervorosa e firme, sabendo que está tudo ser atendido, Jesus para tudo para nos atender, porque Ele está à nossa disposição para atender nossos pedidos e os nossos chamados, o nosso clamor. Ele quer, faz questão de atender-nos, mas nós não queremos, nos afastamos, não permitimos que Ele pare e nos atenda, porque no caminho alguém vai dizer: calma, rapaz, o cara não vai ouvir não. Ai mesmo, tem muita gente e nós desistimos. Mas Simeu não desistiu em meio àquela grande multidão, e era muita gente que seguia Jesus, não era pouca gente não. Ele teve fé e coragem, e essa mesma multidão que a princípio desencorajou, foi a mesma que disse a ele: ânimo, coragem, fique firme, levante-se, o homem vai lhe atender. Jesus parou, mesmo sabendo que o destino dele já estava traçado na cruz, ele ainda para. Isso é graça misericordiosa de Cristo para nossas vidas. Ele para, sabendo que vai morrer, sabendo que vai para o martírio. Ele para e não permite que a multidão atrapalhe os seus caminhos, como nós também temos que fazer. Não permitir que ninguém atrapalhe nossa caminhada com Jesus, para fazer a caridade, sermos humildes para aquelas pessoas que nos chamam em qualquer lugar que passarmos, seja dentro ou fora da igreja, numa pressa, numa correria, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Saia antes, porque você tem uma jornada a seguir, você tem um propósito na sua vida. Jesus lhe chama com propósito, e alguém no caminho vai lhe parar. Irmão, eu preciso de um pão, mas estou babado agora. Não pare e dê a tenda. Jesus parou, não permitiu que a multidão atrapalhasse a sua generosidade, a sua humildade, a sua misericórdia para conosco, não somente com Bartimeu, para conosco. E nós aqui, cheios de soberba, cheios de orgulho, cheios de egoísmo, achando que somos melhores, que temos que viver isolados dos outros, que somos melhores. Não somos nada sem a presença de Cristo. Jesus para, chame o cego. Jesus falou e disse: chame o cego. Alguém deve ter dito: mas senhor, rapaz, eu sei o que estou fazendo. Chame o cego, que nele o nome do Pai será mais uma vez glorificado. Esse é o último milagre que Jesus faz no livro de Marcos. Depois
ele segue para o martírio da cruz. E observe, atirando a capa para o lado, imediatamente o cego levanta. Bartimeu deve ter sido ajudado por algumas pessoas. A capa que ele usava, na verdade, ela servia também para se cobrir de noite por causa do frio e de dia se proteger do sol escaldante. E também servia para abrir e pedir esmolas. Mas observe o que o texto vai nos dizer. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Não devemos permitir que nada nos atrapalhe. Temos que deixar tudo para seguir Cristo. Mas Deus nem conversou e nem pensou. Quando disseram ânimo, ele vai atender, levantou rapidamente, jogou tudo fora, deixou tudo para trás, o pecado, a miséria, a discórdia, tudo que pudesse atrapalhar a sua vida, para seguir o Mestre, na certeza que ele iria ser atendido. E foi atendido. Queridos, para seguir Jesus, não basta apenas ter fé. Nós temos que nos libertar da soberba, temos que nos libertar do egoísmo, temos que nos afastar do pecado, temos que deixar para trás tudo aquilo que possa vir atrapalhar minha caminhada com o Mestre, senão eu não receberei a bênção que está reservada para a minha vida, para nossas vidas. Nós perdemos a oportunidade da disposição de Cristo em querer nos ajudar. Nós perdemos a grande oportunidade, porque Jesus se dispõe a nos servir, porque ele disse: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Ele mais uma vez prova isso. O caminho para o martírio ele para e não permite que nada. E assim como Bartimeu responde da mesma forma, levanta-se e joga a capa fora. Tudo aquilo agora que me atrapalhava o caminho com Deus, eu joguei fora e vou seguir o grande Mestre, porque dele eu receberei toda a graça e toda a misericórdia e o amor reservado para mim, para cada um de nós. Observe, queridos, que ele nem conversou, nem precisou. E aqui Jesus, na verdade, ele realiza 12 milagres. Ele vai dizer: Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Ou seja, que queres que eu te faça, em algumas versões? O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? O que é que eu quero que Jesus faça na minha vida? Olha, Jesus dá a oportunidade. Ele está dando a oportunidade de você e eu, como Bartimeu, escolher o livre pedido. Ele dá, ele não exige, ele dá e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Isso, Cristo está abrindo um leque de oportunidades para nós, que nós vamos escolher, nós é que vamos pedir: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas se não for para agradar a Deus, tenho certeza que não receberemos. Por isso que ele vai dizer que vocês não pedem, porque não sabem pedir, por isso não tem e não recebem. E quando pedem, ainda pedem mal. E se pedem mal, não vai ter. Deus não vai permitir nos dar nada que afaste nosso caminho dele. Ele não vai nos dar nada para alegrar nossos corações e satisfazer nossas vontades, se não for para glorificar o nome dele. Tenho certeza disso. Por isso que Jesus vai dizer: vocês pedem mal. Quando pedem, vocês pedem mal. Como é que vocês querem ter e obter a graça? E fechar a pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que queres que eu te faça, Bartimeu? O que queres que eu te faça, irmãos? Jesus está perguntando para nós, dando a oportunidade e se dispondo a atender os nossos pedidos. E Bartimeu vai dizer a ele: mestre, esse mestre aqui é traduzido por Rabone. Essa palavra só foi usada 2 vezes na Bíblia.
do cego e com Maria Madalena, com Jesus foi ressuscitado. Ela encontra ele sobre Ramone. Era um termo de alta autoridade, um termo de alto respeito e consideração. Era como se fosse um mestre e professor. Ele não vai dizer, mestre, que eu possa ver de novo. Olha o pedido simples. Senhor, eu quero enxergar novamente. Jesus não precisa tocar nele, que ele vai dizer, vá. Então Jesus lhe disse, vá. Você foi salvo porque teve fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Agora pensa com fé. Abre o seu coração com amor. Porque se pedir sem fé, não obterá. Simples assim. E em consideração, em resposta ao atendimento do pedido de Bartimeu, filho de Timeu, que também era cego, ele vai dizer, imediatamente passou a ver e maravilhosamente passou a seguir Jesus. Queridos, quando recebemos a graça, quando recebemos a misericórdia de Deus, Ele derrama sobre nós, nos dando a oportunidade de escolher o pedido para que Ele possa, à disposição dEle, a nos atender. Nós temos que largar tudo, como o Bartimeu fez, largar a capa, largar tudo e automaticamente, imediatamente, seguir Jesus. Em Mateus, os dois cegos seguem Cristo. Marcos e Lucas só falam de um. Mas observem, dois milagres aconteceram aqui: a cura e a conversão para seguir Jesus. Irmãos, para seguirmos Jesus, não basta somente termos fé. Nós temos que abrir mão da nossa vida. Nós temos que nos negar a nós mesmos, para ser bem redundante e bem prolixo. Temos que negar a nós mesmos e abrir mão de toda essa ilusão que o mundo nos oferece, achando que isso é bom para nós e não é. Pode ser até momentaneamente prazeroso, mas nunca será bom. Por que isso? Porque Jesus disse que ele não era bom. Quando o jovem rico vai a ele fala, por que ele me chama de bom? Negativo, bom meu pai que está no céu, eu só estou aqui por causa dele. E nós estamos aqui por causa dele. E temos que agradecer a Deus todos os dias por ter enviado ele morrer na cruz, porque na morte da cruz ele nos salva do pecado, nos salva da morte do Satanás, nos dá a oportunidade de ver o coração puro e limpo diante do Senhor. Observe, essa passagem é maravilhosa, como todas as outras passagens bíblicas. Mas qual a importância desse clamor? Em Gênesis 21, nós vamos também ver o clamor. Abraão teve um filho com Agar, e ela então começou a desprezar a mulher de Abraão, Sara. E ele um dia levanta pela manhã, pega um pedaço de pão, bota água dentro de um odre, dá a Agar e despede ela e Ismael, seu filho. Mas observe que no caminho ela bebe a água, come o pão e tudo termina. Ela coloca Ismael então debaixo de um arbusto e se afasta. E naquela época o sol era escaldante, a terra era seca. Ela volta embaixo de um arbusto e se afasta, para ver o menino morrer. Mas Deus parou tudo naquele instante para ouvir o clamor daquele menino e vai dizer a Agar, não se preocupe, volte. Ele então mostra a ela um poço de água fresca e vai dizer a ela, eu falei dele uma grande nação porque ele era filho da promessa de Abraão. Depois veio Isaac, mas o filho da promessa de Abraão, sendo Isaac, Deus também considerou como Ismael sendo filho de Abraão, e se considerou filho de Abraão, que ele era filho de Abraão, ele também teria uma promessa e não ficaria desamparado. E Ismael se tornou um maior flecheiro, e dele veio a grande nação, os ismaelitas, que depois se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Observe, Deus é maravilhoso, Jesus está disposto. Por isso que essa pergunta tem que ficar em nossas mentes e em nossos corações.
O que quer, eu te faço. O que queres, eu te faço. Jesus nos pergunta o tempo todo: o que queres que eu te faça com a tua oração? O que você está orando? Para quem você está orando? Por que você está jejuando? Qual o sentido do seu jejum e da sua oração? Jesus quer saber. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Como eu posso ouvir a tua oração se o coração está vazio? Como eu posso ouvir a tua oração se você vai à igreja mas seu coração está vazio? Como é que eu posso ouvir a tua oração, sentir o seu jejum, se você trata as pessoas com indiferença? Não atende a necessidade. Jesus parou tudo e atendeu o necessitado. Deus parou tudo e atendeu Ismael para não deixar o menino morrer. E nós nos achamos tão soberbos acima de tudo. Queridos, nossa suficiência vem do Senhor. Por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amém? No Salmo 50:15, o salmista vai dizer: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Jesus disse: pode invocar. Está angustiado? Entrega a mim agora. Não é? As pessoas acham que é entregar. Entreguei o problema a Deus e vou viver. Não é isso. Eu tenho que entregar o meu problema a Deus para viver com Ele. Estudar a tua palavra, me dedicar, ter zelo pelas coisas de Deus. Como eu sempre estou dizendo, se não tivermos zelo pela coisa do Senhor, a vida não caminha. Se não estivermos andando contritos com a palavra de Deus, andando nos mandamentos, buscando fazer o melhor para Cristo, a vida não caminha. Tudo que tentamos fazer por nós mesmos não vai dar certo. E caímos nas armadilhas de Satanás. Porque é assim que funciona. Abrimos mão da presença de Deus, o inimigo se aproxima. Porque estamos abertos às suas propostas. E são propostas maravilhosas que Ele bota nos nossos caminhos. Aqueles que não têm fé, cairão como está fazendo cair. Os que têm fé estão caindo. Imagine os que não têm fé. Então Jesus vai dizer: como é que eu posso fazer algo com você, se quando você pede horrivelmente mal, não sabe pedir? Peçam. Aliás, ele vai dizer até mais em Mateus: antes de você pedir, já foi ligado. Antes de você receber, já foi ligado. É aquilo que eu estou dizendo sempre aqui. O que está reservado para cada um de nós já é nosso. Mesmo se nós não cremos, não tivermos confiança, já é nosso. Deus já nos concedeu. Mas por que eu faço para poder receber? Então, simples, obedeça, se afaste do pecado, faça um batimeiro, joga sua capa fora da podridão e sirva ao Senhor. E você vai experimentar as bênçãos que Ele derrama nas suas vidas, nas nossas vidas. Experimentem. O Senhor diz: teste, quer testar mim? Vai testar, quer provar? Prove. E peça, agora saiba pedir. Para depois ficar: mas eu pedi o Senhor. Não. Peça, mas peça direito. Por isso que Jesus vai dizer: você experimentou. Está escrito no Salmos 34:6: clamou esse aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Davi foi a pessoa que mais clamou a Deus. Se você ler o livro dos Salmos, você vê o Salmo de Davi, a maioria dele, a grande maioria dos Salmos, ele está clamando a Deus e Deus atendeu todo o clamor de Davi. E olha que ele cometeu um pecado grave, mas Deus não deixou barato, cobrou. E ele entendeu, porque para ele o importante não era a vida do filho, era sim, mas o mais importante para ele era que Deus não tirasse dele a salvação e não afastasse do Espírito, porque era a suficiência dele era Deus. Como mais? Davi foi quem mais clamou, Senhor. Jonas, no capítulo 2, verso 2, quando ele está na barriga do grande peixe, ele estava no inferno, ele vai dizer: do ventre do peixe orou o Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe orou o Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei,
e tu ouviste a minha voz, e porque foi isso, provando mais uma vez que quando Deus nos chama para um propósito, ele será cumprido. A obra de Deus não fica incompleta. Jonas tentou fugir, Deus o jogou no mar, fez um grande peixe engolir, e 3 dias e 3 noites ele passou na barriga do grande peixe. E quando ele não suportou, que viu a morte, ele orou ao Senhor, e Deus ouviu, e fez com que o grande peixe cuspisse ele na beira da praia. E então volta e pega o barco e vai para Nínive, para cumprir aquilo que Deus tinha escolhido para a vida dele. Uma pregação foi suficiente para o arrependimento do povo. Que maravilha se nós pudéssemos fazer uma pregação, né, irmão? E todas as pessoas que nos ouvissem se curvassem ao Senhor. Que mundo maravilhoso nós estaremos vivendo hoje. Jonas, uma pregação, apenas uma pregação, e o próprio rei disse: olha, jejum para todo mundo, pano de saco na galera e vamos ajoelhar porque o negócio vai ficar feio. Depois Nínive caiu por outros motivos de pecado. Mas naquele instante, uma pregação de Jonas, que não queria que o povo sobrevivesse, que fique bem claro, mas quando Deus quer, é assim que Ele faz. O Senhor conhece as nossas necessidades e Ele sabe do que nós precisamos. Não adianta esconder, não adianta tentar fugir da presença de Deus. Aqueles escolhidos serão, não adianta tentar correr como Jonas fez. Não adianta. Deus, quando Ele pega cada um de nós, pelo braço, pelo pescoço, pela orelha, pela cabeça, pela perna, pelo corpo, não importa, Ele vai pegar. E Ele gosta de pegar justamente aqueles mais incrédulos. É por isso que eu creio que essa maldade que está acontecendo hoje no mundo, com esses políticos perversos, com certeza o Senhor vai trabalhar na vida deles, vai trabalhar duro, e quando eles forem transformados, o povo dele que era ruim como ele, vai todo mundo ficar maravilhado de ver os vir transformados e fazer o bem. Porque é assim que Deus gosta. Ele ama fazer isso. Ele fez com o Faraó e foi com outros reis perversos. Fez com Saul, que foi o próprio ungido dele. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Olha que maravilha. Deus se apresenta para Salomão, dizer: rapaz, olha, o que você quiser eu vou lhe dar, pode pedir. Não tenha medo, fique tranquilo, peça. Deus estava ali se mostrando à disposição de Salomão. E Salomão, nós sabemos o que ele pediu. Ele não pediu para matar os inimigos, não pediu para riqueza, não pediu nada. Ele disse: eu só quero sabedoria, me dê sabedoria para governar esse povo muito grande que o Senhor botou nas minhas mãos, eu sou jovem. Então ele vai dizer: como você não pediu nem ouro nem prata, eu vou lhe dar conhecimento e sabedoria, e vou lhe fazer o mais rico, tanto em conhecimento e sabedoria, como em riqueza material, que não houve na Bíblia, nem antes de você e nem após você haverá. Salomão pediu apenas conhecimento, que humildade, mas Deus estava disposto. Deus vai dizer a ele: peça o que você quer que eu lhe dê. Deus está dizendo para nós: peça, meu filho, a mim, o que você quer eu vou lhe dar, peça. Mas sabe pedir diante dos meus caminhos, para que tudo isso esteja e seja sempre ali harmonicamente e esteja em harmonia com a presença do Pai e do Teu grande Espírito derramado em nossas vidas, que Jesus disse: eu estou indo, mas deixe sobre vós o meu Espírito. Se eu não for, eu não posso deixar. Mas se eu for, eu posso derramar sobre vocês. E assim Ele fez. Jesus já atendeu a solicitação de Bartimeu. Então Jesus lhe disse: vá, sua fé te salvou.
Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou. Também está lá em Lucas, no capítulo 18, 42, o mesmo sentido. Jesus quer estar conosco. Jesus quer que nós peçamos a Ele. E Ele está à disposição para nos dar tudo que nós pedirmos ao grande Deus. Só vai depender de cada um de nós. O Senhor também atendeu a Salomão, lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, verso 12. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras. E o melhor de tudo vem depois, como nenhum rei antes de você teve, e nem nenhum rei depois de você terá. Queridos, Deus, Ele quer fazer isso conosco. Aí você vai perguntar: pastor, mas como é que eu faço para conseguir, para obter esta bênção? Queridos, eu preciso ter fé. Né? Eu preciso estar contente com Deus. Eu preciso estar convertido ao Senhor verdadeiramente. Eu preciso estar batizado e receber o Espírito Santo de todo amor de coração. Porque as pessoas pensam que o batismo é escolha nossa. Não é. O batismo não é nós que, eu quero ser batizado. Não é assim. Eu sei, eu posso dizer isso porque eu sei disso. Eu vejo muita gente: você é batizado. Não. É por isso que não funciona. O batismo nós não escolhemos. Porque se fosse tão fácil receber o Espírito Santo, todo mundo que foi batizado recebeu. E nem todos que foram batizados receberam o Espírito Santo, porque não foram convertidos genuinamente. Deus, Ele está preparando o caminho. Ele fez comigo. Eu sou testemunho de Deus, Ele fez comigo. Passei vários perrengues e tribulações e não consegui entender o que era até o dia que Ele me chamou. E orientou todinho o Espírito Santo: faça isso, seu batismo vai ser tal dia, assim, assado. E assim foi programado, e assim foi concluído, e assim Ele fez. Mas jamais entendo isso como eu estar me colocando melhor que os outros. Isso é testemunho, porque a Bíblia diz isso. Então, para nós obtermos essa bênção, na pergunta de Jesus e de Deus: o que quer que você pedir, eu vou te dar. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça com você? A pergunta que ela para nós é essa. Mas para isso precisamos seguir alguns passos. E é simples: obediência, fé, trabalho na obra, conversão genuína, batismo. E aí então seguir o caminho com Jesus. Observe que assim que o cego Bartimeu recebeu a visão, ele levantou-se e imediatamente seguiu feliz. E assim nós temos que fazer. Seguiu o mesmo exemplo. Nós vamos ser perseguidos, vamos ser mortos. Não importa. Jesus diz: se você trabalhar para recuperar a sua vida, vai perder. Mas se perder por meu nome, vai achar. Ele vai dizer: vocês vão sofrer perseguições e vão até morrer por causa do meu nome. Só por causa do nome. Agora imagine nós estarmos ao lado de Cristo no dia do chamado final. No dia da escolha e separação para a salvação. Amém? Concluindo, queridos, lá em João, no capítulo 14, versos 13 e 14, João vai dizer: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus mostra que está conosco na nossa disposição para atender nossos pedidos. Ele está dizendo, confirmando isso. João 16, 23 e 24, como tem outras também passagens, várias. Mas João 16, 23 e 24, Jesus vai dizer: naquele dia vocês não perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E em 1 João, capítulo 5,
versos 14 e 15. O mestre vai dizer: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Queridos, peçam e receberão, mas tem que saber pedir e o coração tem que estar em Cristo. Nós encerramos este culto com a pergunta de Jesus: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? E Deus perguntando a Salomão: peça o que você quer que eu te dê. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para cada um de nós. Essa é a aplicação do texto nos dias atuais. O que é que nós queremos que Jesus faça por nós? Ah, mas eu não quero abrir a mão do pagodinho, eu não quero abrir a mão do estádio de futebol, eu não quero abrir a mão do artista preferido, eu não quero abrir a mão da minha novela, do meu filme, da minha série. Eu não quero abrir mão nada disso. Aí a responsabilidade cai sobre cada um. Temos que abrir mão. Não que seja proibido nada disso, mas nós temos que dar atenção mais às coisas de Deus. As outras dão diversão. Porque as pessoas se enganam e acham que o crente não tem jeito de se divertir. A gente não pode ir no cinema, não pode ir no parque, não pode ir numa praia. Se vestir numa sunga, um calção de praia, ah, mas é pastor, é obreiro. Onde é que está proibido? Você não vai andar nu, nem com roupas indecentes. Mas nós podemos ir ao chão, comer uma pizza, como sorvete, brincar, contar piada, decente, sorrir, né? Falando em grupos e cantar louvor. Qual o problema? O problema é que tem muita gente pregando mentiras e influenciando pessoas que querem verdadeiramente estar no caminho com o Senhor. Este é o texto do culto de adoração a Deus. E nós finalizamos assim, com Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Que a glória e a honra ao Mestre Jesus, ao querido Deus, dado em todos os cultos, que aquele nós fazemos, possa ser recebido, e o de retorno nós possamos fazer como Bartimeu, nos levantar, jogar a capa fora, seguir o caminho com o Senhor. Amém? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com